Olá, seja bem-vindo ao Canada Cast, produzido pelos alunos de IINF 21B. Os integrantes da nossa equipe são Marcos Glauter, Matheus Gritten, Michele Ribeiro, Thiago Marques e Iago Nunes. Eu sou o Iago, eu vou falar sobre a localização geográfica do Canadá. O território do Canadá ocupa uma área de 9.984.670 km² ao norte do continente norte-americano, sendo o segundo maior país do mundo, perdendo em tamanho apenas para a Rússia. Seu território é dividido em 10 estados, tendo Ottawa como capital. Eu sou o Marcos e vou falar sobre a população absoluta e a densidade populacional do Canadá. A população do Canadá está composta por uma porcentagem muito elevada de descendentes dos grupos que formaram o país, os britânicos e os franceses. O grupo britânico equivale a 45% da população. O grupo francês equivale a 29% da população. 23% da população é composta por neocanadenses de origem europeia. Há também algumas minorias, entre eles estão os asiáticos, negros, indianos e esquimós. De acordo com o censo liberado pelo Statistics Canada, a população do Canadá soma mais de 35 milhões de pessoas. Se for comparar com a do Brasil, é bem pouca, sendo que só o estado de São Paulo tem mais de 46 milhões de pessoas, em uma área que equivale a 2% da área do Canadá. A densidade populacional do Canadá é de apenas 3,7 habitantes por quilômetro quadrado. Esta densidade está entre as mais baixas do mundo. Isso, isso se deve ao grande território que é quase todo desabitado. Olá, eu sou o Thiago e estou aqui para falar um pouco sobre os indicadores socioeconômicos e indicadores demográficos do Canadá. Para começar, a economia do Canadá é bastante dependente da estadunidense, pois trata-se de uma economia de serviços. A agricultura responde somente por 2% do PIB e ocupa 2% da população ativa. A indústria responde por 29% do PIB e acolhe 22% dos trabalhadores. Os serviços representam 69% do PIB e 76% da força laboral. Em 2018, o Canadá ocupou a oitava posição entre os 10 países mais ricos do mundo, sendo que os bens de seus residentes somados ficam em 6,6 trilhões de dólares estadunidenses. Além disso, ele foi eleito pelo segundo ano consecutivo como o segundo melhor país do mundo, perdendo apenas para a Suíça, de acordo com a pesquisa conduzida pela US News and World Report, divulgada em 2018. Segundo o mesmo estudo, o país ficou em primeiro na categoria qualidade de vida. Desse modo, os índices de analfabetismo são baixos, assim como os de mortalidade infantil e natalidade. Porém, a população canadense está envelhecendo, pois a baixa taxa de natalidade, aliada à boa expectativa de vida, produz uma carência da mão de obra. Dados apontam que aproximadamente 15% da população tem mais de 65 anos, fato que afeta a população economicamente ativa do país. Agora falando um pouco sobre os indicadores demográficos, grande parte da população está estabelecida na extensão da fronteira com os Estados Unidos, extremo sul do país. Os centros urbanos não se distanciam mais de 350 km da fronteira entre os dois países. A concentração da população nessa região ocorre em decorrência do clima frio que predomina no restante do país. O norte é muito frio, pois apresenta característica polar, o que impede o processo de urbanização da região. O território é extremamente urbanizado, pois 80% da população vive em cidades. Isso ocorre por causa do nível alto de industrialização e atividade rural desenvolvida de forma intensiva e mecanizada. Para ser considerada pobre, uma pessoa adulta deve ter uma renda inferior a 23.800 dólares canadenses por ano. Existem cerca de 3 milhões de pessoas de baixa renda no Canadá, o que equivale a 8% da população. No Quebec, são em torno de 760 mil pessoas, 9% da população. No ranking internacional de países industrializados, o Canadá ocupa a 20ª posição em matéria de pobreza. Agora eu vou falar um pouco sobre a cultura, as etnias e as religiões do Canadá. O Canadá é um país multicultural, assim como o Brasil, onde essa pluralidade cultural se expressa principalmente nas duas línguas oficiais do país, o inglês e o francês. No Canadá, pessoas de diversas descendências vivem no mesmo local, e essa situação é de extrema importância para o país. Há alguns anos, o governo vem desenvolvendo políticas para desenvolver o multiculturalismo canadense, desde a educação até o comércio.
tudo no Canadá é voltado para atender a essa demanda. Além de acolher as pessoas, o Canadá também as inclui. Assim, o país investiu na educação e conscientização contra qualquer forma de preconceito e discriminação já dentro das escolas. O país também conta com programas de auxílio financeiro e social para essas pessoas. Para o Canadá, a presença dessas pessoas tornou-se essencial, por isso tamanha preocupação. Essa medida do governo tem incentivado, desenvolvido e protegido o multiculturalismo canadense. Um dos primeiros e principais motivos para o multiculturalismo canadense advém da colonização do país. O fenômeno começou com dois povos habitando o território, os ingleses e os franceses. É justamente por isso que o Canadá possui dois idiomas oficiais. Desse modo, é possível observar que desde sempre o Canadá aprendeu a conviver com as diferenças étnicas. Isso só foi aumentando com o passar do tempo e com a chegada de imigrantes. Além dos descendentes desses povos, há uma grande concentração de alemães, italianos, latino-americanos, judeus e sul-asiáticos. Embora em menor número, há também brasileiros que moram no Canadá. Lá é possível encontrar facilmente pessoas de diversas partes do mundo. Porém, essa diferenciação de etnia e de origem perde importância depois que esses imigrantes viram cidadãos canadenses. Uma vez que isso acontece, graças a essa política de multiculturalismo, eles tornam-se canadenses, ou seja, devem viver de modo a contribuir com o progresso, ordem e bom andamento do país. Eles realmente adquirem o status de membros integrantes da sociedade, com seus deveres e direitos. Desse modo, todos acabam se tornando canadenses. Uma pluralidade da população do Canadá hoje se identifica como católica romana, representando aproximadamente 39% da população. 29% se identificam como protestantes, que são divididos em vários ramos, incluindo adventistas, anabatistas, anglicanos, batistas, calvinistas, luteranos, metodistas e pentecostais. 24% dos canadenses são atualmente ateus ou agnósticos, e estes não seguem nenhuma religião. Meu nome é Michelle e vou falar sobre igualdade de gênero. O Canadá é o melhor país de G20 para mulheres. As leis para promover a igualdade de gênero, contra a violência e exploração, junto com bom acesso à educação e saúde, fazem do Canadá o melhor lugar para ser mulher entre as maiores economias do mundo. Além disso, 59% das pessoas do sexo feminino com mais de 18 anos são parte da força de trabalho canadense. Elas possuem uma renda média anual de 28,4 mil dólares canadenses. Justin Trudeau, reeleito primeiro-ministro do Canadá em 2015, é um feminista que começou sua gestão dando exemplo para o mundo todo. Ao eleger os ministros que vão assumir as pastas do seu governo, Trudeau não só foi justo em termos de gênero, escolhendo 15 homens e 15 mulheres, mas também contemplou minorias étnicas. É o gabinete mais diversificado de toda a história do país. Em 2017, a ex-astronauta Julie Payette se tornou a nova chefe de Estado do Canadá ao assumir o cargo de governadora-geral do país em representação da Rainha Elizabeth II da Inglaterra. Ainda em janeiro de 2018, um projeto de lei para modificar o hino nacional do Canadá, fazendo com que ele tenha um gênero neutro, foi aprovado na Câmara do país. O trecho na segunda linha no hino passou de "o amor patriota que a todos os vossos filhos comanda", onde filhos, no inglês sons, é uma referência restrita a homens, para "o amor patriota que a todos nós comanda". Apesar de tudo isso, há as desigualdades de salário, de acesso ao emprego e na política que persistem no Canadá. Claro que diminuíram muito nos últimos anos, porém ainda existem. Segundo o estudo publicado pelo Instituto de Estatísticas do país, para cada dólar que um homem canadense recebe em seu salário, uma mulher recebe somente 87 centavos. Essa diferença pode ser explicada por uma maior proporção de mulheres em postos de trabalho com menor remuneração, mas segundo o Statistics Canada, em trabalhos equivalentes, um canadense recebe mais que uma canadense. Enfim, mesmo com essas dificuldades, o Canadá é um excelente lugar para mulheres que procuram por sucesso e igualdade em diversos setores. O país conta com o Ministério de Mulheres e Igualdade de Gênero e diversas ações que têm o intuito de tornar o país ainda mais igualitário. Olá, meu nome é Matheus e agora eu vou falar um pouco sobre a carga tributária e sobre como o país se posiciona em relação aos direitos humanos. Sobre a carga tributária, fazendo uma comparação com o Brasil, ela é bem diferente,
pois os valores de imposto são discriminados em cada conta, deixando assim a informação mais clara para o consumidor. No entanto, ter conhecimento sobre os impostos no Canadá é fundamental e merece atenção redobrada, visto que o valor observado na prateleira do supermercado ou no cardápio de um restaurante provavelmente não será o mesmo cobrado no caixa. Por exemplo, um creme para cabelo que custa $5 na etiqueta, na hora de pagar pode ter o valor total de $5,50. Diante disso, para não ser pego de surpresa e saber de antemão quais produtos e serviços requerem ou não pagamento desse imposto, é importante conferir a lista completa no site oficial do governo canadense. Agora, em relação aos direitos humanos, o Canadá é um dos países que mais se posiciona e incentiva esse tema. Isso pode ser observado desde a elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos, liderada pelo diplomata canadense John Humphrey, até a criação do cargo de Alto Comissário da ONU, e sem contar a implantação do Tribunal Penal Internacional. Os canadenses são tão empenhados pela busca dos direitos humanos que até mesmo criaram um museu especificamente a respeito dessa temática. Este museu fica em Winnipeg. Lá, exposições temporárias usam interatividade e mostram diferentes e importantes personagens que lutaram por seus direitos. A exposição sobre Nelson Mandela, por exemplo, fez muito sucesso. Ela exibiu uma réplica perfeita da cela onde o líder passou 18 dos 27 anos preso. Outra grande atração dentro do museu é onde se tem uma experiência de realidade virtual, com o nome de Empoderando Mulheres, que leva os participantes até a Guatemala, com o objetivo de mostrar toda a importância das cooperativas artesãs para transformar as comunidades onde elas vivem, sem contar a belíssima estátua de Mahatma Gandhi. Portanto, o objetivo desse museu é criar encontros instigadores com os direitos humanos, visando engajar canadenses e visitantes internacionais numa experiência imersiva e interativa, que ofereça tanto a inspiração quanto as ferramentas para fazer a diferença na vida dos outros. Bom, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado e aprendido bastante. Muito obrigado.